Dispondo de 4 cores para colorir o mapa da figura, com os países P, Q, R e S, de modo que países cuja fronteira é uma linha não podem ser coloridos com a mesma cor. De quantas maneiras é possível colorir o mapa? Bom, então, quando a gente vai pintar esse mapa aqui, as várias possibilidades de pintar esse mapa, a gente passa por 4 etapas, certo? Pintar o país P, o país Q, o país R e o país S. Vamos supor que a gente vai pintar nessa ordem aqui, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. O país P, vamos pintar, inicialmente nenhum deles está pintado, vamos começar pelo país P. E aí, para pintar o país P, a gente tem 4 cores disponíveis, a gente pode pintar de qualquer uma das cores. Então, 4 possibilidades. Para pintar o país Q, então vamos supor que a gente pintou de amarelo aqui o primeiro país. Para pintar o país Q, esse país só não pode ter a mesma cor do país vizinho aqui, que já foi pintado, o P, certo? Então só não pode ser amarelo. Então, como tem 4 cores disponíveis, sobram 3. Bom, então vamos supor que eu pintei aqui o Q de verde. Agora eu vou pintar o R. Bom, o R, ele só não pode ser igual ao P, né? Porque aqui está escrito que países cuja fronteira é uma linha não podem ser coloridos com a mesma cor. Então, eventualmente, ele poderia ser verde aqui, né? Então, o R só não pode ser igual ao P. Então, sobram 3 possibilidades também. Então, vamos supor que eu pintei de vermelho aqui. E agora eu vou pintar o último, que é o S. E agora, quantas possibilidades eu tenho para o S? Bom, nessa configuração eu pintei o Q de verde e o R de vermelho. Então, sobrariam 2 possibilidades para o S. Mas eu poderia ter pintado esse mapa de uma outra forma. Eu poderia ter pintado o P de amarelo, o Q de verde, poderia ter pintado o R de verde também. Não tem problema, o que não pode é quando a fronteira é uma linha. E aí, se eu fizesse essa configuração, o S teria 3 possibilidades, só não poderia ser verde. Então aqui eu fico na dúvida, que número que eu coloco aqui? Se eu pintar o mapa dessa forma, nessa ordem aqui, eu teria 2 possibilidades para o S. Agora, se eu pintar dessa forma, tem 3 possibilidades. Então, quando a gente fica com essa dúvida se eu ponho 2 ou 3, não dá para fazer a conta numa multiplicação só. A gente vai ter que dividir em 2 casos. Então, o primeiro caso, quando o Q é igual ao R, e o segundo caso, onde o Q é diferente do R, certo? Então não dá para fazer a conta, chegar nessa resposta numa conta só. Então vamos fazer os 2 casos. Vamos começar pelo primeiro caso, onde o Q é igual ao R. Então continua tendo 4 etapas aqui para a gente pintar, né? Vamos começar pelo país P. Para o país P tem 4 possibilidades. Para o país Q só não pode ser igual ao P, então sobram 3 possibilidades. E agora, na hora de pintar o R, esse primeiro caso são só os casos onde o Q é igual ao R. Então, só tem uma possibilidade para o R, tem que ser igual ao Q, certo? Então, aqui a gente coloca 1. E aí, o S, como o Q e o R são iguais, seria esse caso aqui, né? Para o S sobram 3 possibilidades, só não pode ser a cor que foi pintada no Q e no R. Então, tem que ser diferente do R, então vão sobrar 3 possibilidades. Então, para esse primeiro caso, onde o Q é igual ao R, tem 36 combinações diferentes. Agora a gente tem para o segundo caso. De novo, 4 etapas, né? Pintar o P, o Q, o R e o S. Para o P, que é o primeiro, tem 4 possibilidades. Quando a gente vai pintar o Q, só não pode ser igual ao que a gente já pintou do P. Então, sobram 3 possibilidades. Agora, no R, o R tem que ser diferente do P. E agora, como é esse segundo caso, tem que ser diferente do R também. Embora não faça fronteira, mas a gente está, nesse caso aqui, pegando os casos onde o Q é diferente do R. Então, tem que ser diferente do Q, sobram 2 possibilidades. E aí seria esse caso aqui, né? E aí, na hora de pintar o S, como o Q e o R têm cores diferentes, então só sobram 2 possibilidades para o S, porque tem que ser diferente do Q e diferente do R. 2 possibilidades. Então, para esse segundo caso, o número total de combinações, pelo princípio fundamental da contagem, é essa multiplicação aqui, 4 vezes 3 vezes 2, que dá 48 combinações diferentes. Bom, então o total de maneiras de colorir esse mapa vai ser essa adição desses 2 casos aqui, a adição dos números dos 2 casos, né? 36 mais 48, que é igual a 84.